Agora que nós já verificamos todas as anotações que foram geradas automaticamente pelo assistente de criação de um novo bin de entidades do NetBeans, nós podemos verificar o seu correto funcionamento. Para isso, vamos só verificar aqui, vou dar um show databases. É exatamente a JPA Intro, o database que eu estou usando, eu já estou nele. Show, deixa eu verificar as tabelas que eu tenho. Então observe que não tem nenhuma tabela dentro do meu banco de dados JPA Intro MySQL, que é o banco de dados que nós estamos discutindo. Vocês podem verificar isso também através desse arquivo de configuração chamado Glassfish Resources.xml. Esse arquivo ele é criado automaticamente no momento que nós configuramos o data source e o connection pool. Quando nós fazemos a implantação para o Glassfish, com base nesse arquivo, faz a comunicação com o servidor de banco de dados. E vocês podem ver aqui exatamente o nome do banco de dados que nós estamos trabalhando, é o JPA Intro MySQL. A maneira mais fácil, eu acredito, de podermos testar para verificarmos se realmente está funcionando esse mapeamento objeto relacional é através da geração automática de páginas JSF da nossa aplicação. Apenas relembrando que o arquivo de configuração do JPA é chamado persistência.xml. E nesse arquivo de configuração persistência.xml nós colocamos como estratégia de geração de tabela criar. Ou seja, no momento que eu for implantar essa aplicação no servidor, automaticamente deverá ser criado a tabela do banco de dados, caso ela não exista. Se ela existir, nada vai acontecer. Para podermos, então, verificar isso, nós vimos que nós não temos tabela no banco de dados, eu vou tentar criar automaticamente, deixa eu ver se eu acho aqui, deve ser em outros, deve ser Java Server Faces, exatamente, observe que eu tenho aqui páginas JSF a partir de classe de entidade, ou seja, a partir da minha classe de entidade Customer, que nós vimos na gravação passada, nós vamos gerar as páginas JSF. Dentro das páginas JSF vai ser incluído uma anotação que permitirá instanciar uma fábrica de Entity Manager, criando assim automaticamente a tabela no banco de dados, fazendo o JPA funcionar. Então eu vou dar próximo. Aqui eu vou selecionar quais classes de entidade que eu quero usar na geração das páginas JSF. Próximo. Aqui eu posso escolher para onde que eu quero gerar. É uma boa prática que nós mudamos o nome dos pacotes para que a gente não fique com páginas JSF misturadas, por exemplo, com bin de entidades, sendo visto que fazem parte de camadas distintas. Vocês vão perceber que o assistente ele vai gerar o que a gente chama de bin de seção, que nada mais é do que um Enterprise Java Beans, e vai gerar algumas páginas XHTML, ou seja, alguns facelets. Então vamos separar aqui, eu estou nesse projeto, eu acho que está legal esse nome de pacote aqui, eu só vou colocar para os bins de seção. Os bins de seção é como se fosse um DAO, mas eu prefiro achar eles mais na camada de negócio. Eles são mais como uma fachada. Depois nós vamos discutir melhor essa nomenclatura aqui. Em vez de ser fachada, eu vou colocar negócio. Eles atuam como uma fachada para a camada de negócio, mas acho que assim está legal. E JSF eu vou colocar, por exemplo, visão. Porque aqui eu vou ter muitos componentes muito próximos. Aqui basicamente eu vou ter os manage bins, né, que são componentes que são muito atrelados à interface gráfica do usuário. Eu gosto então de separar. Os bins de seção, eles encapsulam lógica de negócio, então eles são mais separados, e os bins de entidade em outro momento, pois está mais associado com o domínio e com a camada de persistência. Eu posso inclusive colocar alguma página, algum subdiretório dentro de web page, dentro dessa página web aqui. Se eu colocar algum diretório aqui, eu crio um subdiretório dentro dessa pasta, mas por enquanto acho que vou deixar esse default. Eu acho que está legal, vamos finalizar isso aqui. Porque uma série de arquivos serão gerados automaticamente para nós a partir desse assistente. Já deu para perceber aqui, pela própria expansão dessa visão projetos, que diversas coisas foram criadas. Vamos basicamente analisar, mas talvez antes de analisar, vamos tentar verificar. Ainda está gerando alguma coisa, né? Foi até implantado. Vamos tentar executar a aplicação para ver se já dá para verificar alguma coisa. Vamos executar isso aqui.
caiu nessa página principal, não conseguiu acessar a URL externa. Vamos só verificar aqui. Mas observe que a página principal já mudou, foi gerada automaticamente. Vamos verificar o nosso banco de dados. Agora observe que foi criada a tabela cliente. Vamos tentar selecionar alguma coisa ali. Eu não tenho nada dentro da minha tabela, mas a tabela foi criada. Então, se eu mandar exibir todos os itens, observe que não tem nenhum cliente. Eu posso, inclusive, criar um novo cliente. Aqui eu posso... Agora é só que ele conseguiu executar, vocês viram, né? Aqui eu coloco o ID. Aqui o first name e o last name. Observe que foi gerado um campo para o ID. Deixa eu só confirmar aqui no meu customer. Mesmo estando identity aqui, ele colocou um campo para o ID. Ou seja, como a gente está falando que o MySQL vai gerar autoincremento, o interessante aqui, a gente não precisa desse ID, né? Vamos só verificar se ele está aceitando. Cadastrar um cliente. Observe que o cliente foi cadastrado com sucesso. Vamos verificar o banco de dados. Mais uma vez vou dar um select. Observe que foi criado automaticamente. Vamos criar um novo cliente. Mais um cliente. Vamos salvar. Também foi criado. Também vamos verificar aqui. Observe, inclusive, que a minha chave autoincremento já está funcionando automaticamente. Eu tenho a opção aqui para exibir todos os clientes cadastrados. Já exibi os dois que eu criei. Ou seja, o NetBeans já gera uma aplicação CRUD completa para mim. Posso atualizar, vou dar um edit aqui. Vamos mudar isso aqui para, talvez, Pedro. Depois vamos salvar. Foi até exibido basicamente como ficou a minha atualização. Eu tenho as opções, vamos mostrar todos. Tudo atualizado. Vamos remover, por exemplo, um. E agora vamos voltar para a página principal. Vamos navegar aqui. Já foi removido. Ou seja, automaticamente o NetBeans gera para a gente uma aplicação completa baseada em Java Server Faces a partir de uma geração automática a partir de beans de entidade.